É verdade, a gente defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT. Defende o Brasil. Defende você. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, está no ar o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube, pela Rádio PT na web ou pelo PT Sat, canal 1313. Bom dia para Lúcia, bom dia para Nayane, as nossas intérpretes que apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. A gente vai trabalhar os eixos temáticos do PAC ao longo dos programas especiais. E a diretora de promoção da inclusão produtiva rural e acesso à água do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Camila Sabe, fala do eixo de saneamento do PAC. O deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Raimon, vai falar com a gente sobre o eixo de moradia do Programa de Aceleração do Crescimento. Você se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma das nossas transmissões. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui na TV PT, ative o sininho de notificações e vamos compartilhar o conteúdo da Rede Povo de Comunicação. E a gente começa essa edição com entrevista. Quem conversa com a gente agora é a diretora de promoção da inclusão produtiva rural e acesso à água do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Camille Sabe. Bem-vinda, Camille, mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes. Camille, a gente está aqui com os vários eixos, né, do PAC lançados pelo governo federal. E entre eles há o eixo Água para Todos. Eu queria que você explicasse para a gente como é que o Ministério, como é que o MDS está participando dessa temática. Bom, o MDS participa desse eixo, né, na verdade no subeixo de água para quem mais precisa, com o programa Cisternas. Então, o Ministério vai fazer o atendimento de famílias rurais no semiárido brasileiro e também na região amazônica, com a instalação de tecnologias sociais para acesso à água. E esse programa que ficou conhecido não só no Brasil, mas mundialmente, eu queria que você retomasse aí qual era o estado, né, qual era a situação do programa de cisternas quando o presidente Lula começou esse terceiro mandato. Bom, quando a gente chegou aqui, Amanda, o programa estava praticamente sem equipe, com uma equipe totalmente desestruturada, aliás, como a maioria das políticas sociais, né, que foram deixadas.
a equipe desestruturada, com muitos processos em prestação de contas sem nenhuma análise, com contratações paradas, com baixíssima execução, pouco orçamento, e isso, inclusive, já na transição foi feita uma recomposição dos valores do orçamento. Mas era um quadro bastante desolador que o programa estava, né? Um programa tão importante deixado dessa forma. Muito bem lembrado, né? A equipe de transição encontrou uma situação muito crítica em diversas áreas, né, do governo federal. Eu queria que você explicasse para a gente também o que o MDS está fazendo para retomar, né, a atividade desse programa tão importante. Bom, inicialmente a gente começou a olhar, a fazer uma análise de todos os processos, colocar em dia as prestações de conta para que a gente pudesse trabalhar na contratação, né, de novos parceiros. Foi feito também toda a atualização dos valores das cisternas, que estavam também desatualizados, impedindo que as cisternas fossem construídas. E, recentemente, a gente acabou de fazer a contratação, acho que é uma alegria muito grande, de 400 milhões em cisternas para o semiárido e 100 milhões de sistemas multiuso de acesso à água para a região amazônica. Então, é uma retomada bem importante e consistente do programa nesse ano, já contribuindo aí com o novo PAC nesse eixo de água para quem mais precisa. Camille, e eu queria que você comentasse também os resultados, né? Quais são os resultados do programa de cisternas? A gente sabe que os impactos aí na saúde do acesso à água, eles já são super importantes, mas ele também influencia em outras dimensões, não é verdade? É verdade. O programa tem 20 anos, é um programa conhecido internacional e nacionalmente, né? Premiado. A gente apresenta esse programa para vários países também, várias cooperações. O programa tem impacto na saúde imediato, né? Todas aquelas doenças de veiculação hídrica, o programa reduz drasticamente, né? Em alguns casos desaparece. Na própria mortalidade infantil. Recentemente houve um estudo, uma pesquisa da FGV informando, inclusive, que o programa tem impacto na formação do feto, né? Então, as mulheres que têm acesso à água, que tiveram o atendimento por meio das cisternas, elas têm o bebê nasce com mais peso, com mais altura, então isso foi associado a esse acesso à água que as cisternas promovem. Também promove uma inclusão produtiva também dessas famílias no mercado de trabalho. Vários estudos já comprovam isso também. Ou seja, o programa ele dá dignidade, cria inserção e promoção social, além da segurança alimentar, que também é fundamental. A água é direito à vida, né? Direito à dignidade. Camille, só para esclarecer aqui também uma questão, um ponto, né? Se o programa ele atende somente o semiárido, porque a gente está passando aí por uma emergência climática, né? E diversas situações ali no Rio Grande do Sul, ou é excesso de chuva, ou é uma seca extrema. Temos também problemas de abastecimento de água na região norte. Qual é o atendimento aí do programa de cisternas? Esse ano, Amanda, né, o programa começou por meio do atendimento no semiárido, né, por meio da ASA, da articulação do semiárido, e aí foi incorporado pelo governo em 2003. A atuação forte tem sido no semiárido, né, as cisternas foram construídas para aquele bioma, mas desde 2014 o programa já vem atuando em outras áreas, especialmente na região amazônica, com uma tecnologia específica, porque a gente sabe que na região amazônica a questão não é a escassez de água, mas a qualidade dessa água, né? Então, é uma água cheia de dejetos orgânicos que não consegue ser potável. Então, a gente tem trabalhado lá por meio da instalação de alguns módulos que prevêem acesso à água e esgotamento sanitário também. Isso tem sido bem aceito, né, pelas regiões, pelas populações ribeirinhas, pelas populações que vivem nas reservas extrativistas, e a gente está tentando ampliar esse atendimento. Esse ano a gente já contratou mais 4
4.000 módulos desses para serem instalados em reservas extrativistas, e a ideia é expandir esse atendimento. Além disso, também a região sul, a gente está fazendo um acompanhamento e estamos iniciando algum atendimento por lá também para poder minimizar a questão da estiagem. Entendi, Camille. E quais são as metas de atendimento das cisternas que estão previstas aí no âmbito do Água para Todos, dessa nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento? A ideia é que o planejamento que a gente tem, a ideia é que a gente chegue a cerca de 220.000 cisternas ao longo desses 4 anos. É uma retomada importante, não só cisternas de primeira água, que é para o consumo humano, mas também também cisternas para a produção, que são voltadas para a inclusão produtiva dessas famílias, para a criação de algum animal, de roçado, plantação de alimentos, para os agricultores familiares. Então, é essa a nossa perspectiva aí de um atendimento de 220.000 famílias ao longo desses 4 anos. Maravilha, Camille. Muito obrigada aí pela conversa com a gente, trazer esses pontos aí tão importantes do acesso à água, né, no Brasil, não só no semiárido, que a gente fica ali às vezes só pensando que é uma única região que necessita desse aporte, não é verdade. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, bom trabalho. Obrigada, tchau. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Raymond. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Amanda, muito obrigado, prazer grande estar aqui, porque a gente sabe que temos muita coisa para falar com o nosso povo e o PT está de volta, o Brasil de novo toma os rumos para que a vida do povo seja mais digna. Prazer grande estar aqui com você. Maravilha, a gente vai falar de coisa boa, vamos falar do eixo de moradia do PAC, moradia que é um dos compromissos do presidente Lula, né? Garantir a casa para aquelas pessoas que mais precisam. E o programa Minha Casa Minha Vida vai receber um investimento de 345,4 bilhões de reais do programa. Por que o Estado deve ser um indutor de desenvolvimento social e redução das desigualdades, deputado? E por que o PAC é uma política eficaz para promover esses direitos? A nossa Constituição Federal, ela diz com muita clareza que o Estado ele tem que ser garantidor daquilo que é necessidade, daquilo que é direito do seu povo. E o povo tem que ser assistido pelo Estado. Então, há uma corrente, né, de modo particular, uma corrente que pensa a economia, e na minha leitura, uma economia desequilibrada, essa economia que mata, que diz que o Estado tem que ser o mais raquítico possível, um Estado mínimo, né, um Estado que não tem nenhum compromisso com a vida do povo. É aquela velha história, cada um se vira, se você se movimentar, você dará conta, como se fosse essa a realidade num país continental como é o nosso país, como é o Brasil. Então o Estado ele é de fato indutor por obrigação, porque o Estado ele precisa cuidar dessas necessidades. Então nós do Partido dos Trabalhadores entendemos com muita firmeza e com muita certeza, e desde a nossa fundação, 43 anos atrás, temos dito isso, nós nascemos para interferir na sociedade brasileira e para melhorar a vida do povo. E por isso nós não acreditamos, não concordamos com esta falácia de Estado mínimo. O Estado tem que ser indutor, pode ser indutor, o povo espera isso, tem direito a isso e o Estado precisa de corresponder às demandas do povo brasileiro. E dentro aí do âmbito também do Minha Casa Minha Vida, a gente teve outra excelente notícia, né, que foi a isenção por parte do governo do pagamento das parcelas, né, das casas para os beneficiários do Bolsa Família e também do benefício de prestação continuada. Essa medida mostra o compromisso do governo Lula em ajudar as famílias mais pobres a conquistar a casa própria, porque é quem mais precisa, né? Quem mais sofre pagando aluguel ali, boa parte da renda vai para pagar um aluguel e falta dinheiro para coisas essenciais. Eu queria aproveitar para a gente conversar sobre a situação do déficit habitacional no Brasil. Como é que está esse quadro? Pois é, você sabe que eu acompanhei muito de perto a história do Minha Casa Minha Vida primeiro, as primeiras edições. Lá no Rio de Janeiro, eu fui vereador durante 4 mandatos na Câmara Municipal da capital e a gente acompanhou muito de perto todos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Vivíamos no Rio de Janeiro naquela época um período de muitas remoções, né? Muita gente foi tirada das suas moradias e o programa Minha Casa Minha Vida, na verdade, se não existisse, nós estaríamos numa situação muito pior.
Acontece que muitas pessoas que participavam do programa Minha Casa Minha Vida, quando tinha que pagar as prestações, por mínimas que fossem, tiravam do seu sustento. Pessoas muito empobrecidas que uma mensalidade de R$50, de R$100, pesava no seu orçamento. Então, acho que é muito bom ter acompanhado o programa Minha Casa Minha Vida nas suas edições primeiras e ver agora a evolução desse programa apresentado no governo Lula 3, no governo do terceiro governo do presidente Lula, que é a compreensão de que moradia é direito, está lá no artigo 6º da Constituição, nos direitos sociais, e essa moradia, ela precisa, de certa forma, ser bancada pelo Estado de maneira integral para aqueles mais vulneráveis, para aqueles mais empobrecidos, porque retirar recurso do orçamento familiar para alguns grupos de famílias brasileiras, isso é tirar o pão, o leite da mesa dos seus filhos. E aí é muito bom a gente também colocar, Amanda, que o Rio de Janeiro, né, e eu vou falar do Rio, depois falo do Brasil, o Rio de Janeiro tem um déficit habitacional alto. É o segundo estado com maior déficit habitacional do Brasil. Né? Nós temos São Paulo e depois o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade, a cidade do Rio, a capital, de 7 milhões de habitantes. O estado, cerca de 17 milhões de habitantes. Na cidade do Rio, nós temos um déficit habitacional que beira aos 400 mil moradias. E olha que interessante, 400 mil moradias faltam para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, chegando a quase 500 mil moradias no estado, mas só na capital do Rio de Janeiro nós temos cerca de 600 mil imóveis desocupados. Então, os movimentos sociais de moradia, movimento União de Moradia, movimento Central dos Movimentos Populares, movimento de moradia, de luta nos bairros e favelas, União de Moradia, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, esses movimentos cunharam uma expressão, né, que é a expressão que a gente precisa levar adiante. Muita gente sem casa e muita casa sem gente. Acho que o Minha Casa Minha Vida, nas suas modalidades, né, seja construída pelos empresários, seja construída por instituições, por entidades, ela vai corresponder a essa expectativa, a essa necessidade do nosso povo. E no Brasil, nós chegamos a quase 7 milhões de déficit habitacional, sendo que o próprio dado do IBGE também aponta para nós que nós temos cerca de 1 milhão de moradias que estão desocupadas, que não tem moradores. Então, muita casa sem gente, muita gente sem casa. O Minha Casa Minha Vida deve corrigir isso e precisa corrigir isso. E o financiamento habitacional também está previsto, né, nessa edição do PAC, são 160 bilhões de reais. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar essa modalidade e quem é aí o público-alvo. Pois é, o público-alvo, na verdade, a gente não pode, de certa forma, hierarquizar e dizer assim, há pessoas que não precisam porque tem um salário mínimo, 2 salários mínimos. Tem as diversas faixas. É claro que um governo precisa preocupar-se primeiro com os mais empobrecidos. Né? E, portanto, a gente já falou aqui da retirada da taxa, do pagamento, né? de pagamento zero nas prestações do Minha Casa Minha Vida, mas existem outras faixas em que esse recurso aplicado, né, pelo governo federal, aplicado pelo PAC, que na verdade as pessoas precisam também compreender isso, né? O PAC não é uma iniciativa de recursos exclusivos do governo federal. A gente tem recursos do governo federal, tem recursos da iniciativa privada, quer dizer, o PAC é um grande pacto, né? Pacto social para resolver problemas que são problemas crônicos e dentre eles o problema da moradia. Esse financiamento, esse investimento na moradia, ele vai, claro, olhar o todo do déficit habitacional, o todo da população brasileira que está sem moradia, mas ele precisa e deve ter e vai ter um olhar mais privilegiado para os mais vulneráveis, para os mais vulnerabilizados, portanto, para os mais empobrecidos. Outra ação importante de destacar também, deputado, é a urbanização de favelas nessa edição do PAC, né? Qual a importância dessa iniciativa para garantir a presença do Estado também nessas comunidades? Porque muita gente ouve falar, né? O Estado entra
como forma de polícia, né, como forma de punição, de violência. Qual a importância do PAC nesse âmbito, garantir a presença do Estado também para o bem-estar da população das comunidades? Tem uma outra convicção que nós do PT temos, e aqui eu quero trazer também os partidos do campo democrático, campo de esquerda, que é a compreensão de que favela é cidade. Favela não é uma parte, favela não é um espaço segregado, mesmo sendo segregado. A primeira favela do Brasil é a favela da Providência, né, que vem dos remanescentes de Canudos, que chega no Rio de Janeiro e toma o nome de Providência, porque o Estado dizia, vamos providenciar as moradias de vocês, estão lá há 100 anos. Há 100 anos a favela da Providência. Então, compreender que favela é cidade. A gente não precisa de falar favela e cidade. A favela e a cidade, a favela e o asfalto, não. No Rio de Janeiro, e o Brasil tem falado isso, favela é cidade. E se é cidade, precisa ter formalização, precisa ter investimento. Eu vou citar aqui agora, por exemplo, o investimento na educação feito pelo governo do presidente Lula, agora no Lula 3, no Complexo do Alemão. Estamos lá construindo um instituto federal dentro do Complexo do Alemão. Estamos construindo e vamos construir um instituto federal dentro das comunidades de favela da região de Jacarepaguá, Cidade de Deus, aquela região por ali, Vargens. Então, assim, essa compreensão que a gente tem de favela, a gente não precisa romantizar. A favela, de fato, é um lugar onde a maioria das pessoas empobrecidas vive, e muitas vezes vive com muita indignidade. Nós temos na cidade do Rio cerca de 800 favelas. Nas favelas, uma cidade que tem 7 milhões de habitantes, para você ter uma ideia, nós temos cerca de 1.600.000 pessoas que moram em favelas. Como é que o Estado pode fechar o olhar para isso? Então o PAC tem esse compromisso. O PAC é esse pacto de dizer, portanto é o novo PAC, nós vamos entender a favela como parte da cidade, como cidade, e por isso ela tem direito a todos os investimentos que o governo fará em qualquer área formal da cidade. A Vieira Souto, no Rio de Janeiro, e a favela do Turano, ou a favela dos Macacos, ou o Meu Borel, ou a favela do Alemão, ou o Complexo da Rocinha, ou o Vidigal, ou a Baixada de Jacarepaguá, ou as favelas da Zona Oeste, elas têm os mesmos direitos que têm os moradores de Ipanema, do Leblon, do Jardim Botânico, de Copacabana. Deputado, agradeço muito sua participação aqui com a gente para falar um pouco aí do PAC Moradia. Venha sempre que quiser, seja sempre bem-vindo a esse espaço. Agradecer a você, Amanda, e deixar meu abraço para os nossos companheiros e companheiras. Estamos fazendo a luta lá no parlamento e o governo do presidente Lula está indo muito bem. Nós vamos mudar o Brasil de novo, vamos tirar o povo da fome e da miséria, e a dignidade está voltando, o Brasil está voltando, estamos juntos. O Brasil está voltando e você continua ligado aqui na Rede Povo de Comunicação para saber de mais ações do PAC para melhorar a vida do povo. O novo PAC é o nosso PAC. Chegou o novo PAC, o maior programa de investimentos do país. A partir de agora, você vai ver o novo PAC em ação, gerando emprego, renda e melhorando a vida dos brasileiros em todos os estados. Vamos juntos construir um Brasil com mais dignidade, oportunidades de trabalho, justiça social e sustentabilidade. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.